Gostava de trazer à Alissa uma certa uma perspectiva. Nós aqui não trazemos coisas à liça. Normalmente não temos. Não temos Lissa. Não sei se, Alberto, é um precedente, abre-se aqui um precedente. Eu lamento, não me informaram. Então, José, traz à liça, uma vez sem. Vamos a isso. Mas pronto, eu estava a tentar dar uma área intelectual e vocês destruíram a minminha credibilidade com este comentário. Nós não vamos por aí. Vamos tentar reabilitá-la. Vamos Vamos a isto. Aqui uma questão de memória, e eu peço desculpa por trazer este ponto, mas há aqui uma questão de memória que é, a parte dos pormenores jurídicos, qual é a grande acusação contra Trump? Qual é a grande coisa? Ali na Geórgia, nomeadamente, são coisas como ele ter dito arranjem 200 mil votos, ou o que é, que são coisas que a pessoa diz que não tem nada a ver com inventem 200 mil votos, tem a ver com eu preciso de 200 mil votos para ganhar este Estado, alguém nos arranja, no sentido, são coisas que as pessoas dizem, fazem parte da linguagem, não há indicação nenhuma que ele tenha mandado corromper o sistema eleitoral, etc. Mas temos uma procuradora na Geórgia que é de facto de extrema esquerda, está no seu direito, tem um ódio pessoal a Trump, seja por que razão for, mas tem, como muita gente tem, e resolveu pegar numa série de pormenores para criar este processo totalmente fictício, que não vai levar, ele não será preso, que não há ali nada para ver. Mas qual é a grande questão desde sempre? Eu peço desculpa por trazer isto à lista. A questão grande, que está ali desde a eleição do Biden, é se houve fraude eleitoral ou não. Esta é que é a grande questão. E eu sou da opinião que é muito suspeito o que aconteceu naquela eleição. Eu não posso dizer sobre fraude ou não, porque ainda ninguém investigou o facto. Mas convém recordar uma série de fenómenos que ocorreram naquela altura, que são demasiado suspeitos, como, por exemplo, estados que tinham votado em grande medida por Trump, os estados do Rust Belt, e que inverteram o seu sentido de voto, sem que a base desse voto sociológica tenha tido qualquer razão para de repente virar à esquerda, não tinha, principalmente no Rust Belt. Portanto, houve esse fenómeno. Mas houve um fenómeno ainda muito mais estranho, e podem acusar as pessoas que quiserem de conspiracionismo, mas quer o Trump, quer o Biden, naquelas eleições, tiveram mais votos que o Obama. Isto em qualquer país do mundo, como há pouco tempo me recordava numa conversa pessoal, mas tenho a certeza que ele não se importa que eu cite aqui o Miguel Granja, em qualquer país do mundo, em qualquer situação, os analistas políticos, sociólogos, toda essa cambada, teria ido investigar o que é que aqui se passou, nomeadamente aos estados do Rust Belt e aqueles sítios onde a população aparentemente inverteu o voto, teria gerado curiosidade. Vocês recordam-se que em Portugal havia o Cavaquistão ali em Viseu, votava 90% de cavaco. Imaginem que de uma eleição para a outra, aquilo votava tudo louçã. Bom, toda esta gente do ISCTE, do Instituto de Estudos Políticos da Católica, teria... Malta rigorosa, sim, claro. E tentar perceber porque é que aconteceu. Ninguém tentou perceber porque é que o voto americano votou tão radicalmente. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante a recordar, e que as pessoas esquecem-se basicamente, é que se há coisa que é fácil manipular, é resultados eleitorais nos Estados Unidos, onde não é necessário apresentar identificação. Tal como Inglaterra, by the way, muita gente não o sabe, mas eu apareço lá, voto, e eu digo, eu sou o José Bento, e a pessoa que está à minha frente diz, muito bem-vindo, voto. Agora imaginem que o Alberto e o Telmo não tinham ido votar. Fecharam as urnas, é muito fácil dizer, o Alberto e o Telmo apareceram cá. Isto é fácil, este é o ponto desde aquele ano fatídico. Este é o ponto desde aquele ano fatídico. Há reportagens em jornais sérios como a Spectator e tudo, que alertaram para isto, dizendo que ninguém pode dizer que houve fraude, porque isso não há evidência disso. Mas todas as pessoas podem dizer, é estranho, porque estes dois homens tiveram mais votos que o Obama, foi o presidente mais popular de sempre, provavelmente. É uma anomalia estatística que merece ser interrogada. Sim. Este é o ponto do que aqui se passa, Tiago, Alberto e Telmo. Continua a ser esta questão. Há muita gente nos Estados Unidos que não acredita no que ali se passou. Nos Estados Unidos e fora. Eu sou um dos que é cético. Eu não consigo entender aqueles números. Eu não consigo entender aquilo. Eu não consigo entender que quando, depois das eleições, e desculpem estar a falar tanto, mas eu fico... É aproveitar da nossa educação que não queremos... E a Alissa agradece.
E a abusar da nossa boa educação. Reparem, Não queremos interromper o convidado. Vocês certamente se recordam, depois das eleições, qual foi o Estado onde se fez pressão para alterar a lei eleitoral e obrigar as pessoas a apresentar cartão de identificação, porque não há cartão de identidade ou de cidadão nos Estados Unidos. Uma carta de condução. Qual foi o Estado onde houve pressão para fazer isso? A Geórgia, precisamente. E qual foi a reação? Uma acusação de racismo e de discriminação dos povos. Como, vejam bem, pedir a um cidadão que demonstre que é ele ou ela quem está a votar de facto, foi apresentado no New York Times, todos os assim, isto aconteceu onde? Na Geórgia, onde está a decorrer esta acusação. E isto é muito grave. Ao mesmo tempo, e com isto me vou calar, Tiago, porque a tua pergunta da estratégia, se isto favorece os democratas, enquanto o Trump e o Rudy Giuliani estavam a tirar a mugshot, Rudy Giuliani estava a acontecer ao mesmo tempo. Enquanto toda a gente estava naquilo, as pessoas não estavam o quê? A ver as outras possibilidades de candidatos republicanos. Praticamente, não é só o DeSantis, os outros não aparecem quase nunca, nem sequer na imprensa internacional. Não estão distraídas com a questão do julgamento do Hunter Biden. Afinal, o computador dele que tinha sido encontrado, afinal era dele. Lembram-se que nas eleições... Não, e nem falar deste barato, a questão das alterações à lei que foram promovidas para permitir o voto por correio e a manipulação na comunicação social da história do Hunter Biden. Exato, mas a manipulação do computador do Biden, na altura das eleições, antes do Biden ganhar, o Trump acusou o Biden de que ele tinha ganho milhões com a Ucrânia. O Biden negou. Agora, no julgamento do Biden, ficámos a saber que isso era verdade. Portanto, fraude ou não houve, mas que houve manipulação clara, houve. E, portanto, isto tem sido uma farsa há muitos anos. Isto beneficia os democratas? Claro que beneficia, porque se o Trump, enquanto o Trump for o nomeado, todos aqueles que seriam do centro e que poderiam pensar o Biden não está capaz, vou votar num fulano mais novo ou numa fulana mais nova republicana, não vão votar por ódio contra o Trump.